Oi, gente, boa noite. Nós estamos aqui em mais um podcast. Hoje é dia do Florescer e é super maravilhoso trazer alguém aqui e a gente poder sentar um pouco para conversar com aquele convidado que a gente consegue trazer. E hoje, uma honra receber o pastor Josimar aqui, um homem de Deus que está fazendo uma história na nossa nação. Ele vai falar um pouquinho dele, da história dele, mas eu quero agradecer, pastor, pela sua presença. Muito obrigada por se disponibilizar, por estar aqui no Florescer, por conhecer um pouco da nossa igreja e desse evento, desse projeto que o Senhor tem colocado assim nas nossas vidas. Tem sido um marco. Deus tem feito grandes coisas aí. Eu sei que essa noite Ele também vai fazer. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Falava com seu esposo, o pastor Murilo, que todas as coisas foram feitas pelo poder de Deus e pela sua palavra. Mas Maceió foi feita pelo dedo dele, né? Muito lindo, né? Nossa cidade é especial, é linda. Uau. É um Caribe, é um Caribe. É o Caribe. E é um lugar aqui é proibido gente feia, né? Privilégio, pastora. Muito obrigado pelo convite. Era para estar uma segunda-feira, né? Sim. E aí a minha turma quis trocar meu celular. Eu gosto da tecnologia do Samsung, mas meus filhos teimam em querer que eu seja o adepto da Apple. E aí eu entrar nele, as minhas configurações ficaram todas trocadas, mas consegui resolver e estar aqui é um privilégio, uma honra. Tive a honra de conhecer seu sogro hoje, depois sua mãe. Um privilégio muito grande. Glória a Deus. Eu costumo dizer que Deus trocou a data, mas não trocou o propósito, nem aquilo que Ele vai fazer. Eu tenho certeza, era a data certa para você estar aqui, pastor. Também tenho certeza disso. Conta para o pessoal assim, um pouquinho da sua história, como você, se você já nasceu num lar cristão ou não. Eu tive a honra, né? Eu tive a honra de nascer num lar cristão. Meu pai foi o primeiro cristão de uma família de descendência portuguesa. Meu avô veio para o Brasil com 17 anos e no navio conheceu a minha avó. E se casaram ao chegar ao Brasil para construir história. E meu pai, com 14 anos de idade, saiu da casa do meu avô, morava no interior. A cidade é Dourados, no interior paulista do estado de São Paulo. Ele veio para a capital sozinho e construiu vida, até que ele foi parar na igreja onde a minha mãe estava. E lá o evangelho explodiu dentro dele e transformou a vida dele. Ele casou com a minha mãe e aí ele levou o evangelho para toda a nossa família. O meu avô e minha avó portugueses tiveram acho que seis filhos de primeira linhagem, né? E como não conhecia o Senhor, eles se separaram. E aí meu avô casou com a minha avó Ana, minha avó Maria casou com o outro senhor. E desse ajuntado tem 25 filhos. Uau. Que é os nossos, os deles. Mas o evangelho explodiu na vida de todo mundo. E a nossa casa veio a conhecer a graça do Senhor. Eu sou o primogênito da família do meu pai, né? A minha mãe já está com o senhor, dona Dejanil. Eles converteram na Assembleia de Deus lá em Campinas. E o Josi e Edi Alex foram criados nesse ambiente, que era um ambiente muito perto da igreja. Então tinha um campo de futebol atrás da igreja, e eu fui o primeiro garoto daquela igreja que não ascendeu nem para a música da igreja, porque quando um garoto ele é gerado nesses ambientes, a primeira coisa que eles dão uma bona para você aprender a ou tocar um instrumento ou fazer parte de uma orquestra. E eu fiz essa parte também, mas eu gostava muito do futebol. E com 15 anos eu fui jogar futebol. E acendi esse processo de ter uma carreira na área futebolística. No Guarani de Campinas, joguei na base do Guarani, fomos campeões paulista de júnior, campeão de vários torneios no que tangia o processo amador, até que veio a possibilidade da profissionalização para ter uma carreira no esporte. E nesse ambiente, numa partida de futebol, eu perdi um gol e a torcida estava xingando, brava, e eu fiz uma oração estranha, porque eu falei assim, a minha mãe vivia falando assim, Deus fala comigo. E eles eram pessoas que tinham ministério. Minha mãe era da área da música, uma cantora muito poderosa. Meu pai era um obreiro na casa do Senhor. Na época chamava presbítero, né? Sim. E
Deus falava com eles, mas não falava comigo. Eu achava que Deus escolhia alguns e deixava outros de lado. Sim. Então eu fiz uma oração, pastor. Falei, Deus, se o senhor fala, por que o senhor não fala comigo? E eu estava passando uma fase difícil, que eu tinha machucado o joelho. Eu fiz a primeira cirurgia de artroscopia de um joelho de adolescente no Brasil. Eu fiz para recuperação e isso punha em risco toda uma carreira. E naquele dia, num campo de futebol, pela primeira vez, eu ouvi a doce voz do Espírito Santo falando comigo que tinha uma obra com a minha vida. Nossa. Então eu fiz uma oração de entrega. Eu falei, Senhor, não tenho força para sair daqui, também não sei os próximos passos, mas eu me coloco nas tuas mãos para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Eu tinha um amigo que jogava futebol, Silas. Silas jogou no São Paulo, jogou Copa do Mundo, era amigo. E lá na igreja onde eu estava, sendo atleta e jogando futebol, não podia batizar, porque o futebol não era de Deus, era do mundo. Sim, tinha isso, né? Era uma luta. E Silas falou comigo, vou te apresentar meu pastor. Ele era da igreja do Nazareno. E meu pastor vai resolver seu problema. E aí eu fui assistir um culto na igreja do Nazareno. O ano era 84. 84. E quando eu vi o pastor Aguiar, que era o pastor dele, pregar, ele contou minha vida. Eu falei, cara, o cara me trouxe na igreja dele e falou da minha vida para o pastor. Fiquei com a raiva dele. Falei, pô, ele não é amigo, não dá, ele é amigo da onça, né? Quando terminou a reunião, eu fui lá na frente, aí o Silas me apresentou o pastor, eu abracei ele. Ele falou comigo, você não quer vir aqui terça-feira? Eu tenho uma coisa para falar com você. Eu falei, o treino, depois do treino eu posso vir. E na terça-feira eu fui lá na igreja, na Francisco Glicério, e eu cheguei lá e esperei o pastor. Ele chegou, falou da história dele, falou que ele tinha jogado futebol, tinha se envolvido na infância e adolescência com álcool, que os pais também tinham tido essa realidade. E o Exército da Salvação foi para Campinas fazer um trabalho e ele converteu. Olhou para mim e falou, você sabe que Deus tem uma obra na sua vida, né? Confirmando a voz que você ouviu. Aí eu falei, mas como o senhor pode falar isso? Eu disse, porque você entrou aqui, Deus falou comigo. Uau. Aí, tudo bem, pediu para ajoelhar, pôs a mão na minha cabeça, orou por mim. Deu uns 7 dias, a minha mãe teve um sonho, ela não sabia dessa realidade. E ela falou, te vi num cinema. E a igreja parecia um cinema. Te vi no cinema e tinha água rasa atrás, mas água funda na frente. E você descia em direção àquela água. E ela descreveu, e eu vi um homem, ele é um senhor de meia idade, tem óculos, tem um cavanhaque, ele é careca no centro, mas a lateral tem cabelo. Deus revelou a ela. Aí eu fiquei quieto, falei, posso levar a senhora numa reunião que tem segunda-feira nessa igreja? Ela falou assim, pode. E fomos. Tinha um culto de segunda-feira, tinha uns 200 jovens, eu sentei lá atrás, a minha mãe viu ele, ela falou assim para mim, o homem do sonho está pregando. Meu Deus. Acabou o culto, ela fez questão de ir lá falar com ele. Aproximou do pastor, falou com ele, aí ele me cumprimentou, a minha mãe falou para ele, estou te entregando meu filho, porque Deus me disse que você vai saber o que fazer. E foi muito doido porque estava perto do fim do ano, eu ia jogar a Copa São Paulo de Júnior, e eu falei para Deus, eu não tenho como sair, mas se o Senhor me tirar, eu prometo nunca mais fazer outra coisa senão te servir. Deus. Né? Já estamos no ano de 86. Aí eu joguei a Copa São Paulo de junho de 86, entrando para 87. A gente caiu nas oitavas, na semifinal. Quando caiu, toda a diretoria do clube foi trocada e todo aquele time subiu para o profissional, incluindo eu. E eu fui com meu pai assinar o contrato profissional de atleta. E nunca vou esquecer, o presidente do Guarani chamava Beto Zini, ainda vivo, ganhei ele para Jesus. O filho dele, Nenezinho, é um dos meus melhores amigos, é o maior empresário de futebol hoje aí do Brasil, um dos, né? Esse homem falou para mim assim, está aqui o seu contrato, o Guarani ganha dinheiro com você,
mas eu estou assinando o seu contrato, te dando o passe livre. Se você quiser jogar bola, é problema seu. Você é um moço inteligente, educado, de boa família, e o futebol não é o teu lugar. Aí eu saí de lá, convicto que Deus ia fazer alguma coisa. Uma porta ia abrir. E ela não abriu. Eu só não encaixei no clube. Aí, você sabe que tem muitas pessoas que perto de você podem ser usadas para querer te dar direções. E o meu coração gritava, eu fiz uma entrega. De repente o Santos veio me procurar, daqui a pouco a Portuguesa, daqui a pouco o treinador que era do Guarani foi para São Paulo, aí fui convidado para São Paulo, aí Silas me indicou para Portugal. Todas as portas abriam e quando eu ia entrar, fechavam. E a minha mãe dizia, só falta a mula falar. E meu pai mesmo já na obra dizia, não, mas ele tem talento, ele é bom, ele não pode jogar o talento dele fora. Alex Dias Ribeiro dirigiu os Atletas de Cristo e dizia, dá para você fazer as duas coisas. Então, eu vivi o ano de 87 para 88, foi um ano delicadíssimo, porque eu não sabia o que fazer. Aí tomei uma decisão doida. Havia um pastor lá no Nazareno, ele fazia ar livre, cultos ao ar livre. Ninguém ajudava ele, eu achava muito ruim uma igreja tão boa como aquela, vivendo um avivamento, ninguém ajudar aquele homem. Então, eu decidi no sábado cedo e ajudá-lo. E eu ajudei a carregar a caixa, ajudei a carregar uma coisa, ajudar as coisas, e ele foi pregar. Em dado momento, depois de pregar, ele falou assim, eu tenho aqui um menino que joga bola, um moço, tem uma carreira futebolista, vou dar para ele a palavra. Ele me jogou no fogo. Aí eu eu nunca tinha participado de nada. Aí eu falei, pastor, eu não sei nem meu nome. Aí ele falou, conta a história da Bíblia que você mais sabe. E minha mãe sempre ensinou a palavra, e tinha culto doméstico em casa, e ela fazia a gente decorar os versículos das Escrituras. E aí eu usei da palavra. Quando terminou, era uma praça, umas 20 pessoas vieram aceitar Jesus. Quando acabou, o pastor Marcos César de Oliveira falou para mim, você compreende o dom que você tem? Aí eu falei, não. Você é um pregador. Nossa. Nato. E aí eu não tive jeito, eu decidi naquele dia que eu não ia fazer outra coisa. O que ocorreu naquele mês? Ele não tinha mais condição de pagar os aparelhos para fazer um evento de rua. Ele desistiu. Eu perguntei para ele, pastor, eu posso vir aqui? Eu pago? Não, eu não vou vir mais, a igreja não me apoia. Então eu decidi que eu faria aquilo lá naquele lugar. E como que eu fiz, pastora? Eu jogava bola de sábado à tarde, recebia dinheiro, para no outro sábado de manhã, domingo à tarde, eu ia jogar bola no Amador, ganhar um dinheiro, para no sábado seguinte, eu pagar a aparelhagem de som para fazer o culto na praça. E aí esse meu pastor Aguiar, Lázaro Aguiar Valvassoura, me foi ver pregar. E ele falou comigo, você tem um ministério. Quando entrou 1988, eu estava fazendo esses cultos de praça. Dia 14 de março, ele me chamou na igreja, eu já participava de algumas coisas da igreja, e ele me consagrou evangelista da igreja do Nazareno. Me deu minha primeira licença como pregador, 14 de março de 88, 37 anos atrás. Quando foi um ano depois, janeiro de 89, ele me assalariou na igreja para eu poder atender telefone. Eu fui atender telefone porque ele não queria me perder. E aí eu já não jogava mais bola. Eu estava estudando, minha mãe não é que obrigou, todos nós de casa estudamos. E em 90 eu entrei no seminário. E estou pastoreando há 37 anos para a glória de Deus. Vivi muita coisa. Fui líder de jovens. Eu montei uma estrutura com música, que eu sei mexer com música, uma banda chamada Banda Celebrar, ganhei troféu talento com ela. Fiz um evento com 70 mil pessoas, 4 mil decisões. E nesses quase 40 anos, eu já preguei na Universal. As pessoas não acreditam, mas eu já preguei na Universal. E hoje
né? Por bondade de Deus, eu fui o primeiro pastor consagrado que levei meu pai, meu avô ao ministério. Que e meus lindo, irmãos, pastor. E agora meu filho é a 4ª geração de pregadores na minha casa. Toda a minha família está envolvida no ministério, servindo primos, tios, sobrinhos. Que lindo, pastor. Pastoras e pastores. É uma família sacerdotal. Que lindo, que lindo. É um milagre. O ministério nasceu assim já com o sobrenatural, né? Deus encontrando ali no campo e depois já com a graça para poder ministrar. Minha mãe era uma mulher, minha mãe já está com o Senhor há 14 anos, mas a minha mãe era uma profeta. A minha avó dirigiu o círculo de oração por 50 anos. Então olha o berço. Eu tenho memórias, as minhas maiores memórias espirituais, raízes, né, elas não são de meu pai jogando bola comigo, andando de bicicleta, soltando pipa. As memórias da minha casa são memórias de oração. Do profético, de gente curada. Meu irmão Ed teve hepatite, meus pais oraram, ele foi curado de hepatite quando era menino. Enfim, havia um ambiente na minha família. O meu avô era um homem muito cheio de Deus, ele orava 8 horas por dia. Se o meu avô estivesse num culto e um endemoniado caísse, manifestava e ficava lá, ninguém punha a mão, ele chegava, dava uma ordem, Satanás saía. Então eu vim desse ambiente profético, poderoso, espiritual, e fui para uma igreja que estava vivendo um avivamento. A igreja de nós era uma igreja tradicional, da linha Holiness, e que estava vivendo uma modulação para a vida do Espírito. E eu fui dirigir uma reunião que tinha nessa igreja de segunda-feira, de cura e libertação. Uhum. Toda segunda-feira tinha mais de 3.000 pessoas nesse ambiente. E dirigi essa reunião por mais de 20 anos. E eu tinha um evento chamado Celebrai, que juntava, a última vez que a gente fez, juntou 75.000 pessoas. 4.000 decisões para Jesus. E não era um tempo como hoje, que tem redes sociais, né? Você não tinha essa... O acesso era muito, muito, muito limitado nesse processo. E eu me formei, né, no seminário teológico, fiz mestrado em ciência da religião e Deus me deu muitas oportunidades, porque nessa igreja ela tem uma extensão em quase 160 nações, e eu preguei para todo lado. E depois fiz relacionamentos profundos no Brasil que me permitiram permear pelas igrejas presbiterianas, batistas, assembleianas, quadrangular, comunidades carismáticas. Eu tenho pregado, nos últimos 30 anos eu tenho pregado intensamente. Eu falava com o seu esposo hoje, nos últimos 3 anos eu já estou quase há 40 anos pregando. Eu tenho pregado no Brasil todo, em todos os estados, em todas as denominações, pela bondade de Deus. Já preguei na igreja do pastor R.R. Soares, e assim meus relacionamentos traspassaram os limites da denominação. Mas tudo começou naquele campo, quando pela primeira vez eu ouvi a voz de Deus. Eu sempre digo para as pessoas, a coisa mais importante na vida de uma pessoa, pastora, não é... A gente está muito interessado em pessoas visionárias, e as pessoas pagam fortunas para serem treinadas e se habilitarem no campo da visão, porque os visionários constroem, empreendem, realizam. Mas a Bíblia fala que Deus não está atrás dos empreendedores, nem dos visionários. O nosso Deus está procurando as pessoas auditivas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. É isso aí, meu Deus. Para mim, o maior segredo da vida espiritual, o maior dom do ministério, para mim, é o discernimento espiritual, porque você discerne os ambientes. Mas a maior graça do ministério é você aprender a ouvir a voz de Deus. Pastor. E eu aprendi a ouvir a voz de Deus. Constantemente acontecem coisas na minha vida. Por exemplo, essa semana que passou, eu tinha uma agenda na semana passada, quarta-feira em Jundiaí, quinta-feira saindo para Minas. E o Espírito Santo falou comigo na segunda-feira: cancele suas agendas de quarta e quinta. E eu falei: Senhor, o Senhor sabe que são relacionamentos novos, o Senhor sabe que nesse ambiente eu tenho, eles estão me pedindo há muito tempo. O Espírito Santo falou: eu vou te levar num lugar. E aí cancelei quarta e quinta. Falei com os pastores, falei: olha, eu não estou fazendo troca de aliança para pegar em lugar nenhum. O Espírito Santo falou comigo, e falou assim,
E os pastores foram muito graciosos, eu troquei as datas. Isso foi segunda-feira. Terça estive lá no culto. Na terça, um amigo de São Paulo, que eu não via há muito tempo, me ligou e disse assim: eu estava aqui, o Espírito Santo falou comigo, você tem que estar aqui no culto essa semana, na quarta-feira. Eu falei: você acredita que Deus trocou minha agenda? Ele falou: creio, porque ele falou comigo que você ia estar disponível. Então, Deus já tinha falado antes para preparar o cenário depois. Eu tive com ele na Igreja Pura Fé, do bispo Bruno Brito, uma linda igreja de São Paulo. Ele e a pastora são pessoas muito especiais. E eu estive lá, eu tinha que estar lá naquela quarta-feira, porque o que Deus fez naquela quarta-feira foi uma coisa não comum de agenda, não natural do processo da gente tomar banho, trocar de roupa, comer, aquelas coisas que são agendas divinas para o processo que Deus está estabelecendo. Então, as pessoas precisam, antes de buscarem ter sucesso numa realidade, você precisa conhecê-la. E para conhecê-la, você tem que conhecer o Deus que se revela. Nossa, nesse anota, processo. Tem que anotar isso daí. Meu Deus, que revelação. Que história linda, pastor. Quanto ensinamento. Hoje eu não estou mais na Igreja do Nazareno. Há 14 anos Deus fez uma mudança no meu destino profético. E me levou para uma igreja que Ele fez surgir do nada também. Talvez no outro dia eu possa contar isso no podcast, porque cada experiência que a gente vivencia, ela pode dar norte para outras pessoas naquilo que elas estão vivendo. Eu creio. Paulo disse que tudo que ele passou para um fim proveitoso. Os dons de Deus são para um fim proveitoso. E as nossas realidades de vida são para um fim proveitoso. Eu tenho um amigo, ele faz sempre uma citação: Paulo só escreveu o que escreveu, e ele disse que o que ele escreveu foi lhe dado por revelação, e ele não pôde pôr tudo na matéria da escrita, porque ele foi mostrado a muitas coisas que excedem até o entendimento humano. Isso aí. Mas ele só escreveu o que escreveu porque estava preso. É isso aí. Pastor, eu queria que você só falasse, porque hoje, como você disse, né, as pessoas elas buscam tantos recursos, mas o principal para o sucesso é ouvir a voz de Deus. Para quem está no ministério, uma vida cristã, né, onde você tem essa clareza de ouvir a voz de Deus, você vai ser bem sucedido, você não vai estar perdido no caminho. Mas hoje, diante de tantas informações, são tantas pregações, são tantos seminários, são tantos momentos, conferências e tal, e a gente vê que as pessoas estão cada vez com mais dificuldade de ouvir a voz de Deus, né? Saturação. Há uma saturação. O que é que você poderia dizer, um conselho, um direcionamento, um caminho, a melhor forma de chegar a esse momento de ouvir a voz de Deus? Bom, eu sou muito amigo do Fernandinho, o adorador. Uma vez ele falou uma coisa para mim, uma conversa de irmão, nós estávamos conversando. Ele falou uma coisa que ela tem sentido. Algumas pessoas querem estar no ministério porque elas gostam do que o ministério pode proporcionar. Eu não quero ser crítico, não estou mandando recado a ninguém. Sim. Mas existem certas coisas que são feitas hoje a partir do que as pessoas estão entendendo de ministério, que são ambientes perigosíssimos para a humanização da obra. Tem muito de nós, é como talha, aqui não sei como chama aqui em Maceió, mas nas casas antigas você não tinha filtro d'água, nem água que você comprava engarrafada, você comprava um filtro de barro. Sim, o filtro de barro. Aqui colocava a água, o filtro filtrava. O filtro foi substituído pelas realidades que temos hoje. Por exemplo, a pessoa não precisa preparar uma mensagem, ela vai lá na IA, ela vai no chat GPT, ela digita uma coisa e fala: vou preparar para você uma parada. Eu não vejo problema nisso, eu vejo uma grandeza nisso. Eu vejo que há um aperfeiçoamento, mas... Uma ferramenta, né, pastor? Ferramenta. Mas isso não pode ser só dessa forma. Eu não creio em ninguém, pastora. Eu não creio em ninguém. Que o seu sucesso esteja baseado no que ele fala. O que eu acredito é que o meu sucesso está baseado no que eu vivo. Paulo disse: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Que marcas são essas?
que realidades eu olho para uma pessoa e eu vejo Deus na vida dela. Sim. Eu vejo pessoas pregando, ela fala muito, ela agita muito, ela grita muito, ela atira muito, mas quando a senhora procura a essência, e qual que é a essência de um homem de Deus? Ninguém entrega aquilo que não tem. E a Bíblia diz assim: nada pode ser manifesto na terra sem que do céu seja revelado. Se você não receber do céu, você não manifesta na terra. Então o que manifestamos na terra tem que ter vindo do céu. As pessoas estão manifestando na terra ideias, performances, muita habilitação cognitiva na fala, muita oratória e pouca demonstração de poder. Então, Ravenhill disse que um pregador que não ora pelo seu sermão deveria jogá-lo fora. Muito forte isso. Então, o que você gera orando ou o que você gera estudando precisa ser regado com lágrimas e muita unção do Espírito Santo, para que a letra que mata tenha a vida que se manifeste. Uau! Meu Deus. Então, nós chamamos de homens de Deus pessoas que Deus não chamaria nem de filhos dele. Meu Deus! Eita, pastor. Então, forte. Eu preguei agora esse final de semana, não sei se hoje vou ter essa oportunidade, porque também as pessoas, o que o senhor vai pregar? Eu falei, eu só sei que vou pregar a hora que eu subo. Não que eu não esteja preparado, mas Deus conhece os ambientes, Deus sabe as realidades. É isso. Às vezes, os caras me convidam, olha, vamos ter uma conferência sobre tal assunto. Eu falo, eu vou me preparar para tal assunto, mas eu quero deixar claro a você que se o assunto do Espírito Santo for outro, é melhor você não me convidar. Então as pessoas me convidam, né? Eu comumente vivo esse impacto. Eu estava orando, o Espírito Santo falou comigo para te chamar para vir aqui. Isso na minha vida é uma coisa muito marcante. A minha mulher fala assim, engraçado, você prega e reprega em lugares que você já foi há 20 anos, as pessoas continuam te convidando. Eu falei assim, é porque o Espírito Santo continua dizendo, traga ele aqui. Mas eu prego em muitas igrejas novas, como aqui, né? Como aqui, eu prego no Acre, preguei agora em Manaus, numa igreja que eu não sei como aquele moço me acessou, porque não foi nem pelas redes sociais, uma palavra chegou, né? E ele foi abençoado, e aí ele foi orar e disse assim, eu quero que você traga esse homem aqui. Eu creio que quando Deus leva alguém a algum lugar, Ele pode levar a glória do Senhor lá, a arca do Senhor. É isso aí, pastor, também para que seja manifesto. Então, as pessoas hoje, elas não gastam tempo com Deus, elas gastam tempo com outras coisas, rede social, postar, mostrar a sua vida, mostrar o que está fazendo, mostrar. Isso aí. E aí, quando você vai ver, está tudo muito estruturado, é tudo muito grande, funciona, mas não santifica o nome do Senhor. Meu Deus. Então, precisamos da velha Bíblia, precisamos da velha unção, precisamos da manifestação de estar escondido com o Senhor, né? E eu não falo assim, vocês devem orar. Eu acho que mais do que falar para as pessoas fazerem, eu preciso viver o que eu estou falando. Então, eu tenho hora para levantar, eu tenho hora para deitar, eu tenho hora para almoçar, eu tenho hora para tomar banho, eu tenho hora para ir à igreja, eu tenho hora para atender pessoas, eu tenho hora para ir no médico, eu tenho hora para embarcar no avião. Por que eu não posso ter hora para encontrar Deus? O Dr. Mike Murdock disse assim, uma pessoa que não tem hora marcada com Deus não conhece Ele. Porque no princípio, timing, a terra era sem forma vazia, o Espírito já se movia. Então Deus liberou a palavra, uma hora marcada, um tempo para a manifestação do Kairos. Então, e outras pessoas criam realidades. Para só tem uma realidade que é o podcast, é um ambiente preparado para isso. Tem um ambiente para o culto, tem um ambiente do banheiro, tem um ambiente do carro. Na nossa casa a senhora tem os seus ambientes, onde estão suas roupas, onde estão suas louças, onde estão sua prataria, onde estão seus alimentos, onde a senhora dorme, onde se faz as refeições, onde se assiste TV. Tudo na nossa casa está modulado e foi construído por um propósito. Por que nós não construímos realidades nas nossas realidades para Deus estar? Sim. Então, se os antigos tinham um altar para o Senhor, eu acho que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, né? Um feiticeiro não faz feitiço em qualquer lugar, ele faz onde ele é ordenado, né? Ele não constrói uma coisa aleatória, ele constrói debaixo de demandas.
O Brasil recebeu agora uma cantora secular. Ela veio ao Brasil e ela disse: eu vim abrir os portais espirituais da minha religião e vim cultuar com os que comigo vão cultuar, e vim trazer E aí ela falou as coisas que ela falou. Eu estava vendo, porque hoje você qualquer coisa conecta. Eu falei: tá repreendido aqui, não vai entrar, tá fechado, pega as suas bruxarias e sai. E nós temos que abrir também, trazer o reino, trazer a presença de Deus. Hoje, aqui na reunião, nós estamos trazendo um reino. Sim, isso aí. E o reino é ousadia, poder, é graça, é manifestação, é cura. Por exemplo, esse ano lá na igreja, de 24 para 25, nós já estamos em 87 pessoas curadas de câncer que ninguém pôs a mão. Uau! Então, assim, não tem a ver com a gente. Meu Deus! E nós ungimos enfermos. E nós oramos por libertação. Uau, pastor. Aí o menino me disse: eu vou em outras igrejas, não vejo manifestações espirituais de libertação de demônios. Porque as pessoas não acreditam mais que existem. É isso aí. Mas se a gente se levantar no poder de Deus, o Senhor vai libertando os cativos, o Senhor vai fazendo. Isso aí, pastor. Né? Então, eu vivi esses 15 dias atrás, uma garota consagrada desde menina para uma obra de feitiçaria. Uma amiga levou ela ao culto e manifestou, ela chefiava um terreiro. Ela foi liberta. E não foi liberta por mim, foi liberta por uma discípula, porque a menina que libertou ela também foi mãe de santa, preparada pelo pai. Quando a menina manifestou, eu chamei ela: Kelly, vai lá e põe a mão, vai lá e faz. E eu tenho muitos pastores. E ela foi lá, pôs a mão, fez a libertação. E o meu time está preparado, porque na medida que a gente é assistido, ou na medida que recebemos para entregar. Sim. Então nossas feridas podem ser bálsamo de cura para outros, né? Na medida que sois consolados para consolar. 1 Coríntios 1:5. Então eu acredito que o que a senhora recebeu, não recebeu por acaso. O que a senhora passou, não passou sem propósito. Sim. E onde você cai, Deus te levanta. E onde você se levanta, nasce o seu propósito. Uau. Então essa graça vai atingir as pessoas. Uau, glória a Deus. Então as pessoas querem receber poder sem andar com quem? Quem tem o poder. Quem tem o poder, que é o Senhor, que é o Espírito Santo. Que é a graça do secreto, né? Meu filho está pastoreando, menino novo, inteligente, já fez o seminário, já fez faculdade, né, de administração, já fez mestrado, está fazendo o segundo seminário, é inteligente, é águia. Falei para ele: meu filho, cava um poço e acha a sua água. Cava um poço. Meu Deus. Recebemos de graça, para de graça entregar. É isso aí, as pessoas só estão recebendo a graça de Deus lá porque a senhora está pagando um preço. Seu sogro pagou um preço, seu marido está pagando um preço. A unção vai custar tudo. Tudo. Vai custar menos horas no cabeleireiro, vai custar menos horas no shopping, vai custar menos tempo viajando e descansando. Não, isso é importante. Mas quando Deus começa a se mover, todas as coisas se tornam secundárias pela prioridade da presença e do chamado do Senhor. Que Deus abençoe todo mundo. Amém, amém. Meu Deus. Eu ficava aqui horas e horas ouvindo o pastor falar. E eu tenho certeza que você também foi muito abençoado. Muito obrigada, pastor, por esse tempo aqui, porque foi uma fonte de sabedoria, de orientação. E assim como me abençoou, as palavras que você falou aqui, eu tenho certeza que vai alcançar o pessoal lá de casa. Eu quero agradecer mais uma vez. Me permite liberar uma palavra para quem Com está lá? certeza, era isso que eu ia dizer, para você liberar e se despedir. Toda vez que Deus quer manifestar alguma coisa para nós, Ele vai deixar claro nos ambientes que estamos que Ele fará. A pessoa não precisa ser convertida. Paulo estava saindo de casa com cartas de ameaças para Damasco, né? Ele, na sua ignorância, estava perseguindo os chamados cristãos. Uma luz brilhou naquele caminho, porque Deus se manifesta. Deus é um Deus que se manifesta. Então, existem pessoas evangélicas nos ouvindo e sofrendo. Sim. Eu quero declarar sobre a sua vida que a graça de Deus vai te assistir no que você está vivendo. Mas muitas pessoas serão conectadas que elas não acreditam numa fé, numa religião, não acreditam no cristianismo, em nada. Elas se dizem ateias, elas se dizem sem Deus, sem uma fé. Elas não conseguem enxergar essa realidade. Eu vim declarar que o mesmo Deus que sinalizou forte, dele emanou luz para que Paulo pudesse
ter a percepção dele alterada e a revelação da graça chegar, também nesses dias a graça vai se revelar para você, trazendo salvação, libertação e transformação de vida. Amém. Da mesma forma que ele me achou naquele campo de futebol, tendo sido criado no lar evangélico, mas eu só conheci ele de ouvir falar. Naquele dia, os meus olhos contemplaram a graça, a glória e o poder dele. Você também vai ver a graça de Deus, a presença de Deus. E quando você vê, você vai compreender que ele tem uma vida abundante para se manifestar na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Que lindo, pastor. Muito obrigada. Eu que muito agradeço. obrigada. Uma honra receber. Eu tenho certeza que você vai voltar aqui nesse episódio do podcast para ouvir novamente, porque foi realmente uma fonte de sabedoria aqui. Essa mesa está sendo muito bendita e eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar. Deus abençoe ricamente e até o nosso próximo podcast. Valeu. Tchau!